O monitor cardíaco não estava apenas a apitar, estava a berrar uma linha plana, um lamento agudo que ecoava pela sala de trauma do Hospital de Santo Antônio, no Porto, como uma sentença de morte. Pedro, o cirurgião, congelou, o bisturi a tremer-lhe na mão. O seu ego, tão inflado, finalmente fora superado pela hemorragia interna catastrófica do jovem no catre. Todos observavam a vida a esvair-se do soldado, aceitando o inevitável, o silêncio da resignação pesando no ar denso. Todos, exceto eu, Ana, a enfermeira de meia-idade no canto. Passara os últimos 3 meses a trocar arrastadeiras, a fazer o trabalho que ninguém queria, a ser a sombra que passava despercebida. Não olhava para o monitor. Os meus olhos fixaram-se na ferida aberta, aquele buraco medonho no peito que pulsava com uma vida que teimava em não querer ir embora. E quando dei um passo em frente, calçando luvas frescas com uma precisão quase assustadora, não pedi permissão. Dei uma ordem. A minha voz saiu mais firme, mais forte do que pensava ser capaz. E naquele segundo fugaz, os outros da equipa hospitalar perceberam que não estavam a olhar para uma simples enfermeira. Estavam a olhar para um fantasma do passado, e eu estava prestes a ir para a guerra. Isto não fazia sentido. Como é que eu tinha chegado aqui de novo, no meio do caos, com o cheiro metálico do sangue a invadir-me as narinas e a adrenalina a bombear nas veias? Aquele terror, aquela urgência, era tudo o que eu tinha tentado deixar para trás. Anos e anos a fugir. Mas a verdade é que nunca se foge realmente. Aquela visão do peito do sargento aberto, o coração quase imóvel, ainda me persegue mesmo agora. Será que fiz a coisa certa? Não sei. Às vezes penso que sim, outras vezes não. O Hospital de Santo Antônio, situado nos arredores chuvosos do Porto, era o tipo de lugar onde as carreiras se acomodavam, não onde voavam. Era competente, limpo e de uma burocracia exasperante. Para mim, era perfeito. Aos 42 anos, eu era a própria definição de desinteressante. Vestia scrubs sempre um número ou 2 acima do meu, disfarçando uma estrutura mais magra e muscular do que as minhas colegas imaginavam. O meu cabelo, um castanho rato que começava a ganhar fios brancos prematuros, estava sempre preso num coque severo e prático. Falava apenas quando me falavam, geralmente para confirmar uma dose de medicação ou para ajudar um paciente a ir à casa de banho. Para os jovens residentes ambiciosos e os médicos estabelecidos, eu era apenas a enfermeira Ana. Era a que se chamava quando um sem-abrigo embriagado vomitava na sala de espera. Era a que culpavam quando o armário de suprimentos estava com falta de cateteres intravenosos de calibre 18, mesmo que os tivesse reabastecido há 1 hora. Eu era invisível. Era exatamente assim que eu queria ser. Ana, pedi a ficha da cama 4, não da cama 5. Sabes ler ou és apenas surda? A voz pertencia ao Dr. Pedro Dias. Pedro tinha 35 anos, bonito de uma forma de que ele tinha uma consciência dolorosa, e possuía o tipo de arrogância que geralmente matava pessoas nos lugares onde eu costumava viver. Era o chefe do turno da noite do serviço de urgência, uma posição que ocupava porque o pai fazia parte da direção do hospital, não por causa da sua capacidade de lidar com o paciente. Eu nem pestanejei, nem levantei os olhos do terminal do computador onde registrava os sinais vitais. A cama 4 é a dona Sofia, doutor. Está neste momento na radiologia. A cama 5 é a dor abdominal que ainda não avaliou. Pensei que pudesse querer essa ficha primeiro. Pedro bufou, arrancando a prancheta da secretária. Não penses, Ana, não te fica bem. Limita-te a buscar. E afastou-se, o seu jaleco branco a esvoaçar como uma capa. Ao meu lado, uma enfermeira mais jovem chamada Sofia abanou a cabeça. Sofia tinha acabado de sair da escola de enfermagem, cheia de otimismo e tendências do TikTok. Gostava de mim, principalmente porque eu nunca mexericava. Não sei como consegues, Ana. Sofia sussurrou,
encostada ao balcão. Ele é um narcisista completo. Se me falasse assim, eu reportava-o aos recursos humanos. Os meus olhos permaneceram fixos no ecrã, os dedos a teclar com uma velocidade rítmica e rápida que não condizia com a minha persona preguiçosa. Os recursos humanos protegem o hospital, Sofia, não a nós. Além disso, fiz uma pausa, a minha voz baixando um tom. Barulho é só barulho. Aprende-se a ignorar. Mesmo assim, Sofia insistiu, observando Pedro a flertar com um representante farmacêutico no corredor. Já estás cá há, sei lá, 6 meses? E ninguém sabe nada sobre ti. Onde trabalhavas antes? Conheces os protocolos melhor que os residentes. Parei de teclar. Por um segundo, os meus olhos desviaram-se para a cicatriz que percorria o meu antebraço esquerdo. Uma coisa irregular e feia, geralmente escondida por mangas compridas. Hoje, porém, tinha-as arregaçado para lavar as mãos. Trabalhava numa clínica. Menti suavemente. Era a mesma mentira que contara na entrevista em Lisboa. A mentira que eu contava sempre que a curiosidade alheia se tornava demasiado intrusiva. Muito tranquila, principalmente vacinas da gripe e tornozelos torcidos. Que seca, Sofia suspirou. Ser seca é bom, murmurei. Ser seca mantém o ritmo cardíaco baixo. Mas o hospital de Santo Antônio não estava destinado a permanecer monótono. O telefone vermelho na parede, a linha direta para a central do INEM, soltou um toque mecânico estridente. Era o som que sinalizava um trauma iminente. Sofia saltou. Eu não. Estendi a mão e peguei no receptor antes do segundo toque. Ok, Vitor, é a enfermeira Ana, disse. A minha voz mudou instantaneamente. A suavidade evaporou-se, substituída por um tom seco e incisivo. Pode avançar. Ouvi durante 10 segundos o meu rosto transformando-se numa máscara de pedra. Hora de chegada estimada? Perguntei. Copiado. Estaremos prontos. Desliguei e virei-me para o posto de enfermagem. A letargia do turno da noite desvaneceu-se. O que é? Perguntou Sofia, vendo o olhar nos meus olhos. Colisão com vários veículos na A1. Anunciei, a minha voz cortando o ruído ambiente da urgência. Levantei-me e pela primeira vez pareci mais alta. Temos 3 a chegar. Um homem crítico, 30 anos, preso no veículo há 40 minutos, hipertensivo, taquicárdico. Estão a chamar um código trauma. O Dr. Pedro voltou, parecendo aborrecido por a sua conversa com a representante ter sido interrompida. Eu decido se é um código trauma, Ana. Quais são os sinais vitais? Pressão arterial 80-40, pulso 130, respirações superficiais. Tem trauma torácico penetrante, recitei sem olhar para uma nota. É um fuzileiro, em serviço ativo. Pedro revirou os olhos. Ótimo. Um complexo de herói. Tudo bem, preparem a sala de trauma 1. Sofia, aqueça os líquidos. Ana, limita-te a ficar fora do caminho. Cuida da papelada. Observei-o afastar-se, as minhas mãos cerradas em punhos ao meu lado, depois relaxaram. Caminhei em direção à sala de trauma, não para a secretária. Eu conhecia o som de uma pressão arterial de 80-40. Eu sabia o que um trauma torácico penetrante significava para um soldado que estivera preso por quase 1 hora. Significava hemorragia. Significava caos. E significava que o Dr. Pedro estava prestes a ser testado de uma forma que o dinheiro do pai não podia resolver. As portas da baía de ambulâncias abriram-se com um silvo pneumático, deixando entrar uma rajada de vento frio e encharcado de chuva, e os gritos frenéticos dos paramédicos. Mexam-se, mexam-se! A maca estremeceu no linóleo, rodeada por um enxame de socorristas. Em cima jazia um homem que parecia menos um ser humano e mais um naufrágio. O seu uniforme, camuflagem do exército, estava rasgado, encharcado num vermelho escuro. O rosto estava pálido, da cor da cinza molhada, coberto de sujidade e óleo.
Paciente é João Ribeiro, sargento fuzileiro português, gritou o paramédico principal, suando apesar do frio. Empalado por um pedaço de vergalhão no lado do condutor. Tivemos de cortá-lo para o extrair, mas um pedaço ainda está no quadrante superior esquerdo. Perdeu uma pupila no caminho para cá. O doutor Pedro aproximou-se, calçando luvas de nitrilo azuis. Tudo bem, metam-no na mesa. Na minha conta, 1, 2, 3. Ergueram o pesado soldado para a cama de trauma. João gemeu. Um som gutural e úmido que fez Sofia estremecer. Via aérea permeável, anunciou Pedro, apontando uma lanterna para os olhos de João. Pupila esquerda lenta. Sons respiratórios. Um residente, um jovem nervoso chamado Dr. Jorge, apertou um estetoscópio contra o peito ensanguentado de João. Diminuído à esquerda, crepitação. Talvez um hemotórax. Apanhem uma bandeja de drenagem torácica, Pedro latiu. E tragam-me 2 unidades de O negativo, Stad. Eu estava parada no canto de trás, exatamente onde me mandaram estar. Mas os meus olhos varriam tudo. Via a forma como o peito do fuzileiro não se elevava simetricamente. Via as veias distendidas no pescoço. Distensão venosa jugular. Não é apenas um hemotórax, pensei. Os sons cardíacos abafados, a pressão de pulso estreita. É um tamponamento cardíaco. Dei um passo em frente. Doutor Pedro, disse a minha voz baixa, mas firme. Veja a distensão jugular. Verifique os sons cardíacos novamente. Pedro virou-se, o suor a escorrer-lhe pela testa. Eu disse-lhe para tratar da papelada. Ana, estou ocupado a salvar uma vida. Ele está em tamponamento, disse eu, mais alto desta vez. Se colocar um dreno torácico sem verificar o pericárdio, vai matá-lo. Ele precisa de uma pericardiocentese ou de uma toracotomia. Pedro riu, um som agudo e maníaco. Uma toracotomia na urgência. Está louca. Eu sou um médico certificado. Você troca arrastadeiras. Afaste-se ou será despedida. Virou-se de volta para o paciente. Bisturi. Vamos pôr este dreno. Observei enquanto Pedro fazia a incisão para o dreno torácico entre as costelas. O sangue jorrou, escuro e venoso. O monitor começou a apitar mais rápido. Depois o tom mudou. O ritmo no ecrã ficou caótico. Fibrilação ventricular. Ele está em paragem. O doutor Jorge gritou. Perdemos o pulso. Comecem as compressões. Comecem as compressões. Pedro gritou, o pânico finalmente a rachar-lhe a voz. Tragam as pás. Choque para 200. Não, gritei. A força da minha voz parou a sala. Não se pode chocar um coração que está a ser espremido até a morte pelo seu próprio sangue. As compressões não vão funcionar se o coração não conseguir encher. Segurança! Pedro rugiu, apontando para mim com uma mão ensanguentada. Tirem esta mulher daqui! 2 seguranças robustos apareceram à porta, parecendo incertos. Na mesa, o corpo do sargento João Ribeiro sacudia com a força das compressões que o Dr. Jorge administrava, mas o monitor mostrava uma linha plana. Agora a sistolia. Parem as compressões, disse Pedro, derrotado. Ele foi-se. É trauma demais. Ele tem 30 anos, disse eu. Não estava a olhar para Pedro. Estava a caminhar em direção à mesa. Os seguranças moveram-se para me interceptar, mas lancei-lhes um olhar tão aterrador, tão cheio de violência cinética bruta, que eles congelaram instintivamente. Ele é um fuzileiro, disse eu, chegando à beira da cama. Empurrei o Dr. Jorge com um empurrão lateral que quase o derrubou. E não vai morrer hoje porque é demasiado arrogante para o abrir. Não lhe toque, Pedro guinchou. Vou chamar a polícia. Ignorei-o. Olhei para a bandeja de instrumentos. Era uma bagunça.
Peguei num bisturi novo, segurando-o não como um lápis, mas como uma arma. Hora da morte! Pedro começou a dizer, olhando para o relógio na parede. Ainda não. Sibilei. Arranquei o campo cirúrgico do peito do fuzileiro. Não hesitei, não tremi. Com um único movimento fluido, cortei horizontalmente o peito do sargento, mesmo no quinto espaço intercostal. A sala ofegou. Aquilo era cirurgia. Cirurgia de grande porte. Era algo que só um cirurgião de trauma fazia, e geralmente apenas num bloco operatório com uma equipa completa. Eu, Anna Harper, a enfermeira que mudava arrastadeiras, acabara de abrir o peito de um homem no meio da urgência. Afastador, comandei. Não perguntei. Estendi a mão sem olhar. Sofia, a tremer, instintivamente entregou o afastador de costelas metálico na minha mão. Forcei as costelas para os lados. A visão era macabra, mas o meu rosto estava sereno. Enfiei a mão dentro do peito do homem. O que é que ela está a fazer? Jorge sussurrou horrorizado. Está a fazer o pinçamento cruzado da aorta. Pedro sussurrou de volta, o rosto pálido. Ele reconheceu a técnica. Tinha lido sobre ela em livros. Nunca tinha visto ninguém fazê-la. A minha mão estava profundamente dentro da cavidade torácica. Encontrei a aorta descendente e apertei-a contra a coluna para parar a hemorragia abaixo da cintura e priorizar o fluxo sanguíneo para o cérebro e o coração. Com a outra mão, senti o pericárdio. O saco em torno do coração estava roxo e inchado. Tamponamento. Eu tinha razão. Peguei numa tesoura e cortei o saco. Sangue velho e escuro jorrou, aliviando a pressão. Sob a minha mão, o coração do fuzileiro, que estivera parado, deu um súbito e fraco batimento. Estendi a mão e agarrei o coração com a minha mão enluvada. Comecei a apertar. Massagem cardíaca, manual rítmica e forte. Adrenalina! Lati. 1 milhas, Epatu, puxe agora. Sofia correu para o carro de emergência. A injetar adrenalina. Vamos lá, fuzileiro, sussurrei. O meu rosto a centímetros da cavidade torácica aberta. Não sobreviveste para morrer numa tempestade no porto. Eu apertava o coração repetidamente. O monitor emitiu um único apito, depois outro, depois um ritmo. Ritmo sinusal. Jorge ofegou. Temos pulso, temos pulso. Eu não parei. Levantei os olhos que se fixaram nos de Pedro, o meu rosto salpicado de gotas de sangue. Ele precisa do bloco operatório, disse eu, a minha voz calma de forma terrível. Agora, ou tenho de terminar isto aqui. Pedro ficou ali, de boca aberta, a sua visão do mundo a estilhaçar-se em tempo real. A enfermeira, debruçada sobre o paciente, segurava a vida do fuzileiro nas suas mãos, literalmente. E todos na sala sabiam que a mulher nos scrubs largos era a única razão pela qual João Ribeiro ainda estava vivo. Chamem a equipa de transporte, Pedro gaguejou. Eu não larguei a horta. Subi para a maca, ajoelhando-me sobre as pernas do paciente para manter as mãos dentro do seu peito enquanto começavam a mover-se. Enquanto o empurravam para fora, o segurança olhou para Sofia. Quem raios é ela? Sofia olhou para o rastro de sangue e o lugar vazio onde eu estivera. Não faço ideia, sussurrou Sofia, mas ela definitivamente não é apenas uma enfermeira. Aqui preciso de fazer uma pequena pausa. O que aconteceu naquele dia? Aquela cena, no meio da urgência, com o Pedro a berrar e eu a fazer, bem o que fiz, foi uma coisa completamente absurda. Penso nisto e ainda me parece irreal. Uma enfermeira que passou a vida a tentar ser anônima, a enfiar-se na sombra, de repente, a abrir o peito de um homem. Em alguns dos lugares de onde vim, diriam que eu estava maluca ou que tinha tido um acesso de raiva. Mas talvez fosse o contrário. Talvez fosse demasiado real, demasiado desesperado para ser ignorado. E talvez o Pedro, com toda a sua presunção e o seu dinheiro, nunca tivesse realmente visto a morte de perto.
Não daquela forma tão crua e inevitável. Ninguém estava preparado para o que se seguiu. Ninguém estava preparado para mim. E, sinceramente, nem eu estava. Mas uma parte de mim sabia que tinha de fazer, não havia outra opção. Era uma daquelas decisões que se tomam em segundos e que mudam tudo para sempre. O silêncio que se seguiu ao fechar das portas do elevador foi mais pesado do que os aventais de chumbo na radiologia. O serviço de urgência do Hospital de Santo Antônio, geralmente uma cacofonia de telefones a tocar, monitores a apitar e sirenes distantes, caíra num estado de paralisia chocada. Foi o Dr. Pedro Dias quem o quebrou primeiro. Arrancou as luvas, atirando-as violentamente para um recipiente de resíduos biológicos. O estalar do látex soou como um tiro. "Chamem a polícia!" latiu para Sofia, o seu rosto manchado de um vermelho feio e irregular. Agora mesmo. Aquela mulher acabou de agredir um paciente. Praticou medicina sem licença. Ela acabou de assassinar um fuzileiro português na minha sala de trauma. Sofia permaneceu congelada perto do carro de emergência, as mãos a tremer. Olhou para os instrumentos ensanguentados na bandeja, o afastador, o bisturi, e depois para o espaço vazio onde eu estivera. Mas ela conseguiu um pulso, doutor. O monitor voltou. Isso foi um reflexo, Pedro gritou, a voz a quebrar-se. Um espasmo cardíaco moribundo. Ela abriu-o como um talhante. Entende a responsabilidade? Sofia, se ele morrer, e ele vai morrer, este hospital está acabado. Eu estou acabado se não me distanciar imediatamente desta insanidade. Ele correu para a secretária, arrancando o telefone da secretária da unidade, uma mulher aterrorizada chamada Delinda. Liguem para o chefe de segurança, Sr. João. Depois chamem a polícia e peçam para chamar o Dr. Marques. Pouco tempo depois, o que parecia 10 minutos, o hospital de Santo Antônio transformara-se numa cena de crime. 2 agentes da polícia, os agentes Nuno e Mário, estavam perto do posto de enfermagem, com cadernos na mão, parecendo perplexos. Pedro estava a construir uma narrativa que o fazia parecer uma vítima indefesa de uma mulher louca e desequilibrada. Ela simplesmente perdeu a cabeça, Pedro dizia, gesticulando descontroladamente. Eu estava a seguir os protocolos de suporte avançado de vida. Estávamos a conduzir o código perfeitamente. Depois ela empurrou um residente, ameaçou a segurança e abriu o paciente. Foi bárbaro. Nunca vi nada assim. Nesse momento, o elevador tocou, as portas deslizaram e eu, Ana, saí. Não estava sozinha. Estava ladeada por 2 seguranças do hospital que pareciam incertos se deviam segurar os meus braços ou fazer continência. Os meus scrubs estavam manchados de carmesim escuro do peito para baixo. As minhas mãos estavam lavadas, cruas e rosadas de tanto esfregar, mas havia uma mancha de sangue na minha mandíbula que me escapara. Não parecia uma criminosa. Parecia exausta. O peso do mundo, ou pelo menos o de um fuzileiro à beira da morte, ainda me parecia estar nos ombros. Ali está ela! Pedro apontou um dedo acusador. É ela! Preendam-na! O agente Nuno deu um passo em frente, a mão a repousar no cinto. Senhora, afaste-se dos seguranças. Vire-se e coloque as mãos atrás das costas. Parei. Olhei para os agentes, avaliando-os com a mesma calculada frieza que usara no fuzileiro moribundo. Não estou a resistir, disse calmamente. Mas talvez queiram esperar 5 minutos antes de me algemar. E por quê? Perguntou Nuno, tirando as algemas. Porque o chefe de trauma está mesmo atrás de mim, disse eu, acenando com a cabeça para o elevador. Como que por magia, as portas abriram-se novamente. O Dr. Marques, o chefe de trauma, saiu. Marques era uma lenda no Hospital de Santo Antônio, um cirurgião torácico de cabelo grisalho que tinha visto de tudo, desde acidentes na autoestrada a tiroteios de gangues.
Ainda usava a sua bata cirúrgica, desatada até a cintura, mas salpicada de sangue. Parecia cansado, os ombros curvados, mas os seus olhos eram afiados. Dr. Marques, Pedro apressou-se, ansioso por cimentar a sua aliança. Lamento imenso que tenha tido de limpar essa confusão. Tentei impedi-la. Já autorizei a sua demissão e a polícia está a levá-la sob custódia por agressão e negligência grave. Marques não olhou para Pedro. Passou por ele, parando à minha frente. A urgência inteira prendeu a respiração. Marques olhou para mim, a enfermeira que esvaziava cateteres e arrumava prateleiras. Olhou para os meus scrubs ensanguentados. Olhou para as minhas mãos firmes. O paciente, Pedro insistiu, sentindo que o silêncio se prolongava demasiado. Chegou à mesa antes do fim. Marques finalmente virou a cabeça. O sargento Ribeiro está nos cuidados intensivos, disse, a voz rouca. Está crítico, mas estável. Pedro piscou os olhos. Estável. Mas os danos foram catastróficos, Marques disse. A Suia, que estava a observar tudo, sentiu o ar vibrar. O rosto de Pedro tinha ficado de um tom verde doente e a Sofia, que tinha visto o olhar nos olhos de Ana, sabia que aquilo não era um blefe. Ela lembrava-se da adrenalina, da frieza de Ana e de como o monitor voltara à vida. Não tinha sido um reflexo, tinha sido um milagre. Quando o Dr. Marques finalmente falou, com aquela voz rouca, mas inconfundível, confirmando que o sargento João estava estável, foi como se uma barreira invisível tivesse caído na sala. O rosto do Pedro foi algo que ela jamais esqueceria. Era a expressão de alguém que via todo o seu mundo, toda a sua autoconfiança, a desmoronar-se à sua frente. Para a Sofia, naquele momento, Ana não era mais apenas uma enfermeira. Era uma heroína, uma força da natureza que não pedia desculpa por ser quem era. E hoje? Bem, hoje as coisas são diferentes. Aqueles meses que se seguiram foram uma confusão de investigações, reuniões e muitos olhares furtivos. O Pedro ainda trabalha no hospital, sim. O pai tem influência, o que se pode fazer? Mas o brilho nos olhos dele já não é o mesmo. E ele evita a urgência no turno da noite. Eu ainda sou enfermeira. Já não troco arrastadeiras. Não que isso me importasse se me pedissem. Não, o Dr. Marques certificou-se de que o meu passado, que eu tanto tentei esconder, viesse à tona. Não na totalidade, claro. Algumas coisas nunca se contam, mas o suficiente para que ninguém mais me veja como apenas uma enfermeira. O sargento João Ribeiro, ele sobreviveu. Viu algumas vezes a fisioterapia, a recuperação. Ele sorri-me. Não digo nada. Ele também não. Mas há um entendimento ali, uma partilha de um momento que nos ligou de uma forma que ninguém mais compreende. Será que tudo valeu a pena? As memórias que voltaram, a atenção que não queria, a constante sensação de estar exposta. Às vezes pergunto-me, não há finais felizes perfeitos, pois não? Apenas a continuação da vida, com todas as suas marcas e cicatrizes.